Validação de algoritmos de deposição variável para manufatura aditiva e publicação em plataforma aberta. A técnica de manufatura aditiva por extrusão de filamento, ou Fused Filament Fabrication, comumente conhecida como impressão 3D, é uma técnica onde um filamento de material termoplástico é fundido num cabeçote móvel e depositado de maneira controlada sobre uma mesa de impressão, fabricando objetos tridimensionais. Este processo começa com o desenho e modelagem CAD da peça que se deseja fabricar. Em seguida, esse modelo é exportado para um software secundário denominado fatiador, que divide esse modelo em camadas empilhadas e planeja as rotas que o cabeçote da impressora irá fazer, bem como a quantidade de material depositado, entre outros parâmetros, como temperatura e velocidade. Após isso, essas rotas são traduzidas para G-code. O código contém as rotas, instruções e parâmetros que é lido diretamente pela impressora. O objetivo desse trabalho é estruturação e validação de um procedimento de controle de fluxo de material associado às estratégias de fatiamento, para a geração de estruturas avançadas em manufatura aditiva do tipo FFF. Tal procedimento não é encontrado em softwares abertos ou proprietários e se mostra como uma nova forma de adaptar geometrias a partir do fatiamento e não da alteração do modelo CAD. Essa mudança é desejável principalmente para usuários não familiarizados com o processo de otimização e design for additive manufacturing. O grande diferencial do trabalho em relação a software de fatiamento, tanto proprietários quanto abertos, é a possibilidade de poder controlar os parâmetros de impressão durante toda a deposição. Em softwares convencionais, esse controle é limitado para a altura de camada, velocidade ou quantidade de material fornecida. No caso do algoritmo Outprint, alteramos a geometria de deposição alongando as estruturas internas que resultaram em flexibilidade de peças rígidas. O algoritmo foi implementado na linguagem Python, no formato de biblioteca. Para a impressão dos corpos de prova, foi utilizado um equipamento de impressão 3D do tipo low-end da marca 7-3D, modelo AIP-A3. Uma vez escolhido o modelo 3D no formato STL impresso, o algoritmo fatiava as camadas e traçava as rotas de deposição de material. A deposição variável de material era configurada através da inserção de rotas geradas anteriormente com uma região escolhida onde o fluxo de material seria alterado. Foram propostos corpos de prova com regiões com rotas no formato de feixes paralelos e com menos deposição de material em relação ao resto da peça, nas regiões. Para verificar a deposição de material, foi utilizada a técnica de microscopia confocal, a fim de analisar a geometria dos feixes impressos. Para ilustrar a aplicação do algoritmo, foram desenvolvidos modelos geométricos de mecanismos que fossem capazes de serem fatiados com o algoritmo desenvolvido e que respondessem a um comportamento de flexibilidade. O perfil dos feixes depositados foi analisado no comprimento de 10 milímetros, sendo que 1,5 mm corresponde à transição de intervalo de recuperação da região de interesse. A média das medições obtidas nos 20 feixes impressos em ABS foi de 8,4 mm, com um desvio padrão de 0,25 mm. Esse valor é coerente ao intervalo de 10 mm, pois considera os 1,5 mm do intervalo de recuperação. O valor encontra-se com uma diferença de aproximadamente 1,18% em relação ao valor esperado de 8,5 mm, e pode ser explicado devido à própria relogia do polímero que sofre variações no momento de extrusão. A figura a seguir mostra em detalhes os feixes impressos, podendo notar a diferença entre as larguras dos feixes. Dois mecanismos foram desenvolvidos em parceria com o grupo de design da FEUP Portugal. O primeiro é um mecanismo de trava, que permitia a rotação da peça central apenas em um sentido. Se a peça central fosse rotacionada no sentido horário, os dentes faziam as duas interferências flexionarem, permitindo a rotação. Se a peça fosse rotacionada no sentido anti-horário, as duas interferências não se flexionam e travam o sistema. O segundo mecanismo é um snap fit, mecanismo muito comum em mochilas e acessórios onde é necessário prender duas partes e facilmente soltá-las. As duas partes do mecanismo, ao serem encaixadas, travavam automaticamente, devido ao ângulo de interferência das travas. Apertando lateralmente as travas, era possível liberar o sistema. A publicação do código e de um guia de usuário em plataforma aberta compreende um dos objetivos secundários do trabalho de difusão do conhecimento e de promover a evolução da pesquisa em manufatura aditiva para novas esferas do conhecimento. O algoritmo teve o código-fonte publicado na plataforma GitHub, sob a licença de código livre GNU General Public License versão 2. O pacote em formato de biblioteca está disponível sob o nome Outprint no Python Package Index, disponível no link a seguir. Os resultados obtidos nesse trabalho corresponderam ao cronograma proposto, contemplando a implementação, refinamento do código, a aplicação e o ensaio com microscopia confocal que mostrou a consistência nas formas impressas.
O objetivo principal foi alcançado, com o desenvolvimento de um algoritmo e sua implementação, que permite a variação da taxa de extrusão nas trajetórias de preenchimento. A principal mudança proposta pelo código é a criação de seções com variação de densidade e, portanto, de rigidez que promove flexibilidade, conforme demonstrado em aplicações de design. O estudo dos feixes impressos em equipamentos de impressão 3D comerciais, bem como o uso do ABS como termoplástico comercial, mostra certa robustez do código para a reprodutibilidade por outros usuários, que deve ser explorada em futuras análises. A publicação do código e do manual de usuário em plataforma aberta atende aos objetivos secundários, difundindo o conhecimento obtido e permitindo novas linhas de pesquisa na área de manufatura aditiva, e a utilização por usuários da tecnologia.